Uma das formas de fazer o design e a organização do universo, ou a forma, foi, às tantas começou, e quando começou estava lá a matéria toda. Tudo. Aliás, quando cada um de vocês celebra os anos, não celebra certamente o corpo, porque quando nasceram eram muito diferentes do que são hoje, mas muito diferentes. Aliás, nós mudamos de pele todos os 30 dias, a maior parte das células são mudadas ao longo da vida. Quando a gente celebra os anos, o que a gente celebra é a criação dos átomos que somos feitos, porque os átomos que somos feitos em cada momento estão sempre a variar. Portanto, no dia dos anos, o que a gente celebra foi o momento da criação deles todos. Porque os átomos passam por nós e têm consciência. Quando os átomos passam por nós, só nesse momento é que têm consciência que existem. Mas é uma passagem que nos dá, como fomos criados naquele momento, no início, e que o início é uma explosão de criação. De facto, nós somos aquilo que é descrito num poema de José Saramago. De mim à estrela um passo me separa, lumes da mesma luz que dispersou na casual explosão do nascimento, entre a noite que foi e há de ser a glória solar do pensamento. Nós somos feitos do mesmo material que são as estrelas. Aliás, todos os átomos que estão dentro de nós foram fabricados naquele momento. Circulam por nós. De modo que quando fizerem a vossa festa de anos, façam uma grande festa, porque estão a celebrar o momento da criação do universo. E pensem noutra coisa. Em que ano é que nasceu? Como? 91. O universo teve 13.500 milhões de anos à espera para a minha querida nascer nesse dia, em 91. E o mundo ficou melhor. Mas que é uma grande responsabilidade, porque o universo teve esse tempo todo à espera para cada um de nós nascer. E o que nós somos é uma oscilação entre a violência da nascença e a fraternidade. Isto é a fraternidade, a paz, e esta é uma pintura de Dalí para a mesma altura do dia, em que vem lá a violência, a guerra. Nós somos assim. Vivemos entre a fraternidade e o fratricídio. Somos assim. E porque somos assim, andamos toda a vida a perguntar o que é o futuro. Aliás, até dizem que vocês são o futuro, não é? Dizem que os jovens são o futuro. Eu devo-vos enganá-los bastante, não são. Mas são parte do futuro. Aliás, se procurarem bem, o futuro até existe. A mim, tanto me perguntarem, eu encontrei o futuro. De facto, é uma casa que está, quando se vai a caminho de Cascais, no Estoril, está lá esta casa, do lado esquerdo. Diz futuro, estão a ver? Isto é o futuro. Quem lá está dentro está a olhar para o presente e vive no futuro. E quando a gente olha lá para dentro ao futuro, na cozinha tem este azulejo. E naquele azulejo lê-se aqui, ou seja, no futuro, aqui faz-se o que se pode. E é isto o que é de facto, então, o que é que podemos fazer? Podemos fazer coisas imensas. A primeira coisa é saber que nós temos uma casa, assim como esta casa que se chama Futuro e que existe na estrada que vai de Lisboa para Cascais, no sentido de Cascais, do lado esquerdo, no Estoril. Esta é a nossa casa. É a galáxia, o universo. E numa galáxia, num dos braços dela,
temos um T0, onde apareceram os sistemas de suporte à vida que nos dão, que nos mantêm vida. Os sistemas de suporte à vida que nós hoje temos, o planeta já os variou muito e por isso as espécies nunca foram as mesmas e nós próprios evoluímos. Mas nesta assoalhada, nós fomos fazendo a criação, primeiro, de moléculas, não só átomos, mas moléculas que eram capazes de replicar a vida. E depois fizemos vida das mais estranhas, das mais belas, algumas vezes até que fazem engenharia, mas às tantas apareceram dois olhos virados para a frente. E com os dois olhos virados para a frente foram evoluindo até aos contempladores das estrelas. Os contempladores do universo sabem que há universo, sabem que está para fora deles. Aqui, se o meu amigo Pedro Freire estivesse vivo, diria, e é uma espécie de homenagem a ele, diria, cada um tem a sua anatomia, a uns fica melhor que a outros. Mas nós observamos o mundo e vemos coisas diferentes. Os chineses veem o universo assim, nós vimos todas estas mitologias e, às tantas, aprendemos a ser humanos. Foi aqui em vales como o do Coa que aprendemos a ser humanos. E aprender a ser humanos foi uma enormíssima descoberta. A primeira grande descoberta foi a voz, porque para refrigerar o cérebro tivemos que arranjar grandes tubos para o sangue e andar para cima e para baixo. O pescoço elongou-se e nós temos voz. Somos capazes de comunicar pela voz. Descobrimos naquela altura que éramos mortais. Descobrimos naquela altura, e talvez fosse a única grande descoberta, que nós tínhamos a voz. Esta talvez seja a única grande invenção da humanidade, dos avós. Porque nós somos, de todas as espécies, a única a quem os netos podem ser confiados aos avós. Se pegarem num leãozinho pequenino e derem ao leão lá mais velho da tribo, que já é avó de várias gerações, ele, de tanta ternura, olha para ele e vê o pequeno almoço tenrinho. Se for herbívoro, nem quer saber. Nós podemos ficar com os avós. A nossa unidade biológica é dos avós aos netos. Portanto, quando vos disserem vocês são o futuro, é para ganhar votos. Nesta invenção dos avós até aos netos, nós descobrimos lealdade para além de nós. Nós, aliás, hoje dizemos, muitas vezes, vê-se escrito muitas vezes, os pais ausentes. Os pais sempre estiveram ausentes. Nas aldeias da minha geração, e em Lisboa da minha geração, os pais saíam de casa antes de nascer do sol e vinham para casa depois do pôr do sol. Agora, ficava-se era com os avós. Não se ficava separado. Os muito novos na creche e no infantário e os mais velhos longe. Porque há uma coisa que se aprende com os avós que é lealdade para além de nós e altruísmo. O avô não tem nada a ganhar com o neto, nada, zero. Com o filho ainda pode, filho ou filha, enfim, ganha o amparo quando está velho. Agora com o neto nada. Mas nós somos isto, dos avós até aos netos. O que dá uma memória de quase, hoje que vivemos até aos 80 anos, quase 200 anos. E é muito importante a memória. Porque então, nós nesta altura e aqui, a primeira coisa que fizemos foi design. Estas gravuras de Foscoa são equivalentes àquelas quando vocês estão apaixonados e vão a uma árvore e fazem um coraçãozinho com uma seta e escrevem os nomes.
Isto é dizer, eu estive aqui. Isto é a marca de eu estive aqui. E sabem, com esta marca, eles queriam almejar ser eternos, que é eu estive aqui, e depois encontrar o design da qualidade. Não é o controle de qualidade, é como está aqui na custódia de Belém. Podem ver no Museu Nacional de Arte Antiga. Olha se isto não foi controlado à qualidade. Tem qualidade. E na altura, há umas dezenas de milhares de anos e hoje, qual é a pergunta? O que é que vai ser o futuro? Aliás, vocês designers, o que vos vão pedir sempre é que façam o design do futuro. Vai ser sempre isto, do futuro. Portanto, a questão do que é o futuro foi uma vez respondida numa peça de teatro que se chama O Segundo Casamento da Senhora Dougherty, que às tantas um personagem pergunta ao outro o que é o futuro. E ele responde, o futuro é o passado que sai por outra porta. E quem é o futuro? Somos nós. Porquê? Não há outros. E porquê é que o futuro é o passado que sai por outra porta? É porque se a única porta que há nesta sala, 42, for aquela por onde entramos, se sairmos, encontramos tudo igual. Agora, se nós descobrirmos outra porta e passarmos pela nova porta, essa porta leva para o futuro. E isto é o que nós temos andado sempre a fazer. É à procura de novas portas. E na procura de novas portas fazemos evolução. A primeira grande evolução que aconteceu foi a evolução descrita por Darwin, que é a busca do mais adaptado e a busca do mais forte. Que é completamente verdade. Mas só que, escrevendo as equações que descrevem uma evolução apenas centrada no mais forte e no mais adaptado, às tantas fica o mais forte e o mais adaptado e acabou-se. E por essa altura houve um senhor chamado Peter Kropotkin, que escreveu um livro em 1902 que disse: Darwin tem razão, é verdade que é um método de evolução, mas existe um método de evolução muito mais poderoso e que garante a prevalência de uma determinada espécie se o fizer. E essa maneira de fazer evolução, ele chamou-lhe ajuda mútua, um fator de evolução. E ele disse uma coisa, parece evidente quando eu a disser, na altura não era. É que a forma mais avançada de evolução não é a busca do mais forte. É uma espécie tem tanto mais sucesso quanto maior for a capacidade de cooperação entre os seres individuais desta espécie. E, de facto, se os leões todos cooperassem, era impossível caçá-los. É impossível caçar elefantes em manada. E nós, como espécie, como somos capazes de cooperar entre uns com os outros, vivemos do Polo Norte ao Equador, do Equador ao Polo Sul. E ele descreve esta cooperação de uma forma fantástica. Não é amor, nem sequer simpatia. E não tem a ver com a cooperação não tem a ver com sentimento. Poderá gerar sentimentos, mas não tem a ver. É algo que está dentro do universo para criar uma forma mais avançada de evolução. E, de facto, quer sejam elementos que são seres vivos, quer sejam elementos que são, por exemplo, átomos, à medida que mais aderem a seja o que for, à medida que a complexidade aumenta, aparecem coisas novas.
a cooperação é, de facto, o método mais avançado de evolução. E nós vamos ver como é que isso acontece. Se nós pensarmos isto, podem ser os alunos do IAD da turma que têm aulas às terças-feiras, às 2 horas, na sala 42, ou pode ser outra coisa, podem ser átomos. E agora nós temos aqui tudo seres individuais e vamos representar a interação entre esses seres por uma linha. Seres podem ser átomos, ou seja o que for. E de cada vez que eu fizer uma interação, eu começo a contar a quantos outros seres está cada um deles ligado. Por exemplo, o 4. O 4 está ligado ao 11, ao 7, ao 5, ao 9. O tamanho do agrupamento do 4 são 4. O do 8 são não sei quantos. Mas vocês veem que à medida que o número de interações aumenta, o tamanho do maior agrupamento, às tantas, dá um salto. Por exemplo, água líquida. Às tantas, se transforma em gelo, o número de todas as moléculas de água ficam ligadas. Portanto, se vocês fizerem um gráfico em que tem o tamanho do maior agrupamento e o número de interação para o número de elementos, quanto mais interações houver, maior é a mudança de estado. E a mudança de estado é uma coisa fantástica, porque não é possível explicar as propriedades do gelo a partir das propriedades da água líquida. Não é? O novo estado, nós queremos que ele seja orgânico e funcional. Às vezes sai caótico. Ser orgânico e funcional ou caótico depende se tem simplicidade de informação ou uma grande complicação de informação. Se tiver uma enorme simplicidade de informação, é orgânico e funcional. Se tiver uma grande complicação de informação, não deixa de funcionar, morre. E se vocês pensarem na complexidade de um hipermercado, que é aqueles produtos todos ligados naquelas prateleiras todas, aquilo pode existir como um hipermercado ou pode existir como um caos, um grande monte de produtos. A complexidade é a mesma. O número de produtos é o mesmo. Só que um é orgânico e funcional, o hipermercado, e o monte de produtos não dá para a gente fazer nada. E o que é que distingue um do outro? É simples. É que se eu for ao hipermercado e perguntar onde é que está não sei o quê, dizem-me em 30 segundos. Se tiver lá um grande caos, leva uma eternidade para perceber, seja o que for. Então, para que um sistema complexo e o design para ser melhor, que exige cada vez mais complexidade, tem que ter uma enorme simplicidade de informação. Se tiver uma grande complicação de informação, então é o caos. Não serve para nada, não faz nada. E aparece então aqui um novo conceito que é o de informação. O conceito de informação é como o espaço e o tempo que nós já aqui encontramos. Todos nós sabemos o que é, até que alguém nos pergunte. Se eu perguntar a qualquer de vocês o que é informação, não sabem. Ninguém, eu também não. E fazemos então o truque que o truque, ou a saída, a tal porta, a tal nova porta, por onde entra, sai por onde passa ao passado e se torna futuro, que é eu vou definir como é que é a quantidade de informação. Vou medir a quantidade de informação. E quem deu essa definição foi um senhor, quem disse o método para fazer isso, foi um senhor chamado Fisher em 1925. E o que ele disse é, quando nós queremos saber o que é o futuro é desconhecido. É desconhecido, completamente desconhecido. E então nós andamos à procura de dados. Cada vez que aparece um dado, ele dá uma determinada quantidade de informação
sobre como é que vai ser o desconhecido. Por exemplo, os jornais, vocês julgam, as pessoas dizem que é informação. Não é, são dados. Cada um de nós vê lá coisas diferentes. E este parâmetro, que é essencial, dá-nos uma ideia de se o sistema é simples, ou a estrutura do sistema é simples, ou não. Porque o conjunto de elementos, o conjunto de dados, o número dos elementos é decisivo para a gente saber se há simplicidade de informação ou não há simplicidade de informação. E este conhecimento da complicação de informação e simplicidade de informação, uma representar coisas orgânicas e funcionais e outras coisas mortas, foi descoberta em 1870 por este senhor, chamava-se Claude Bernard, era médico, inventou a medicina fisiológica e disse uma coisa de uma grande simplicidade. Para ter uma vida livre e independente é preciso que o ambiente interno seja constante. E de facto é verdade, quando a gente está doente precisa de muitos mais dados para saber como é que é o futuro, como é que vai ser a nossa saúde no futuro. Quando estamos sãos, a gente não precisa quase de dados nenhuns. E então foi necessário, e adotando este critério, era simples. É que quando existe simplicidade de informação, é porque eu preciso de um número muito pequenino de dados para saber tudo sobre o desconhecido. Quando eu preciso saber de um conjunto enorme de dados para saber o futuro, é uma complicação de informação, eu tenho cada vez mais dados e cada vez sei menos. É mais ou menos aquilo que nós estamos a pensar hoje. É cada vez temos mais dados sobre a crise, cada vez percebemos menos. O estado atual de coisas é um estado de grande complicação de informação. Que falam, mas a gente não retira nada sobre o futuro, sobre o que é que vai acontecer. Então vale a pena pensar no Fisher e tentar calcular como é que era esta coisa da quantidade de informação. Portanto, na presença de dados, eu sou capaz de saber alguma coisa sobre o desconhecido. E tudo isto se baseia nesta coisa simples, que é, se eu perguntar a todos vocês e a mim mesmo o que é que está ali, vamos todos dizer que é um triângulo. Todos dizem que é um triângulo. E, no entanto, está lá por trás uma imagem, está lá por trás uma imagem completamente criada, mas nós, como o triângulo está fora de contexto, centramos lá toda a atenção. E, de facto, nós somos assim. A quantidade de informação que nós retiramos de um dado depende do acaso de aquilo acontecer. Uma revolução na Guatemala. Em que página é que vem no jornal? Na 10ª. Um golpe de Estado nos Estados Unidos, vinha na primeira, ou na Alemanha, vinha na primeira página. Porquê? Porque o acaso de acontecer era muito abaixo. Portanto, quanto menor for o acaso, maior é a quantidade de informação que dele vem. Aliás, nos jogos, é assim, a gente joga na lotaria, que é um jogo de sorte. Como sabem, os jogos há os três, que é o do empate, o de azar, que é os do casino. O jogo do casino é de azar porque nós estamos convencidos que podemos ganhar. A lotaria é um jogo de sorte porque ninguém compra a lotaria a pensar que vai ganhar. Mas se vos disser ganhou a lotaria, que
que é um acaso mínimo, a quantidade de informação é enorme. E também uma quantidade de dinheiro também bastante grande. Mas então, nós sabemos uma coisa. A quantidade de informação varia com o inverso da probabilidade. Ou seja, quanto mais pequeno for, maior é a quantidade de informação. Portanto, há de variar-se com 1 a dividir pelo acaso, pela probabilidade. Mas depois as probabilidades têm uma propriedade. As probabilidades multiplicam-se. O acaso de sair, a probabilidade. Nós hoje utilizamos isto como sinónimos. Acaso e probabilidade, veremos um dia que não são sinónimos. Mas vamos hoje usar como coloquialmente dizemos. A probabilidade de sair o as de espadas é 52 avos num baralho de 52 cartas. Como é que a gente chega lá? É as, sair um as e as de espadas. Espadas, a probabilidade é 1/4, são 4 naipes. Num naipe sair o as é 1/13 avos. Portanto, a probabilidade de sair o as de espadas é 1/13 avos vezes 1/4 dá 1/52 avos. De modo que as probabilidades multiplicam-se. Mas a informação não se multiplica, soma-se, que é as de espadas. E para transformar um produto numa soma, só há uma função, que é o logaritmo. Então, a quantidade de informação é medida pelo logaritmo do inverso da probabilidade do acontecimento. Não é pela taxa a que aparece o acontecimento. Claro que se aparecerem M acontecimentos de um determinado tipo, a quantidade de informação que soma dentro de nós é a quantidade de informação de cada um vezes os elementos. Claro que se houver um número total, eu posso normalizar isto. A quantidade de informação, no fim, é dada por esta equação simples. A medida perante um dado cuja probabilidade é P é menos P logaritmo de P. E isto tem este andamento. A princípio, a quantidade de informação cresce muito depressa, ou seja, com o número de acontecimentos muito abaixo, a quantidade de informação começa a crescer imenso, chega ao máximo a 36% e depois decresce. Quando passa lá por cima, aparece um novo estado, ou seja, um comportamento emergente. Um comportamento emergente é um comportamento que não se pode explicar pelo comportamento do sistema anteriormente. É como aquele mudança de estado. Nós não podemos explicar as propriedades do gelo pelas propriedades da água líquida. A quantidade de informação do sistema, suponham que é um ser vivo. Está vivo, a quantidade de informação começa a aumentar, ou seja, a complicação da informação começa a aumentar, e quando chegar ao máximo, passa de vivo a morto. Passa de supermercado a um caos. Passa de um bom design a muito mau design. Passa de um bom designer a um péssimo designer. Mas esta quantidade de informação sobe muito depressa. No fim, o que é um bom designer e um mau designer? Porque vocês vão andar em competição, portanto vão ser atacados por outros designers. Se o outro designer tiver, se forem vocês a competir com o outro, se criarem o outro a fazer design com uma grande complicação de informação, vocês ganham, porque a vossa é de simples informação. Se for ao contrário, vocês perdem. Claro que nós fizemos isto para estruturas, por exemplo, batalhas. E estudámos batalhas desde 1674 até 73, que é para tirar a tecnologia de fora. E o Kiko Quadrado
dá uma coisa que de 25%, 26%, o que é um grau de confiança, 26, que é um grau de confiança perto dos 100%. Mas nós vamos ver aqui outra estrutura. A cidade de Lisboa. Vocês sabem o que é que faz a cidade de Lisboa? Porque é que há a cidade de Lisboa? A minha amiga. Porquê que há a cidade de Lisboa? Sim. Não. A cidade de Lisboa não são os prédios. A cidade de Lisboa são capazes de sermos nós, não é? Porque se morrermos todos de um momento para o outro, a cidade de Lisboa deixou de existir, não é? Portanto, são interações entre nós, não é? As interações entre os cidadãos é que fazem a cidade. Uma das coisas que quebra a solidariedade entre os cidadãos são as 3 ameaças permanentes da humanidade. São a fome, a peste e a guerra. E aqui neste caso, vamos examinar o que é que aconteceu quando em 1569 houve na freguesia do Castelo peste, que era uma coisa frequente na altura. E vocês têm aqui os mortos ao longo da semana, o total de mortos é 147 em 1383. O que quer dizer que no fim da peste tinham morrido 10% da população, ou seja, 1 em cada 10 tinham falecido. Agora vejam o que é que aconteceu à cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa, minha amiga, deixou de ser a cidade de Lisboa. Perdeu completamente a estrutura. A primeira coisa que aconteceu foi, a menos de 1%, mas já com uma quantidade de informação significativa relativamente ao máximo, um parceiro que depois foi espetar em Alcácer Quibir de peito feito, foge da cidade de Lisboa e entrega o governo à Câmara. Chega um bocadinho perto dos 8%, 9%, e as pessoas da Câmara começam a escrever ao rei, que na altura era imperador, que era melhor eles saírem da cidade de Lisboa, mas eles garantiam o governo da cidade de Lisboa fora. E quando chegou a 12%, as portas da cidade de Lisboa foram entaipadas, a cidade deixou de existir e as pessoas fugiram todas para todo lado. Portanto, quando ouvem, naquela epidemia morreu toda a gente, bem, nunca morreu mais de 12%, mas a quantidade de informação é toda a gente está a morrer. Na vossa vida de designers, nunca se deixem iludir para a quantidade de informação. Eu vou-vos dar 2 exemplos. Este é um dramático, é dramático por isto, é porque no princípio, quando obtivemos estes resultados, eu não percebia isto. Então, só com uma pessoa a morrer, em cada 100 só morriam 10 e a cidade desaparecia. Epá, isto era uma coisa que era racional para o indivíduo, mas parecia irracional para a estrutura, não era? Porquê é que era racional parecia aquela coisa, epá, uma pessoa a morrer em cada 10, então e não há solidariedade entre nós. Só que, naquela altura, qual era o único método de acabar com uma peste? Era as pessoas separarem-se para não haver contágio, porque o contágio era ou por contacto ou pelo ar. De modo que o sistema está bem feito. Parecia irracional para destruir as estruturas de cidade, foi racional para a sobrevivência de cada um. Portanto, o que faz a cidade somos nós. E a gente sorrir-se uns para os outros e dizer bom dia. Mas vejam bem, nós, a SIDA, que é uma ameaça mesmo, uma de peste, nós temos na humanidade uma pessoa a morrer em cada 1000. Mas a quantidade de informação não é correspondente a 1 para cada 1000. É muito maior, é já para aqui. Porquê? Porque
a quantidade de informação, nós somos construídos assim. Quanto mais estranho for o que está a acontecer, maior é a quantidade de informação que a gente lhe dá. Porquê? É simples. Quando andávamos aí na savana, ou a atravessar a rua, ou se ponham hoje ainda na Lesíria, vêem lá um pontinho preto, é melhor saberem depressa se é só uma coisa, se é um cavalo ou se é um touro, não é? Tem consequências diferentes. E por isso, nós e vocês designers tenham muita atenção a isto. Porque eu vou fazer aqui uma conta que é: há um designer que vende apenas mais 2% de design que outro. Quando o mercado, a partilha do mercado é esta. E 2% de diferença faz com que o outro tenha uma quantidade de informação no mercado infinitamente maior. Mas infinitamente maior. 2% quer dizer que se ambos tiverem 10% do mercado, o que tem mais 2% tem de quantidade de informação no mercado qualquer coisa como 3,5 vezes mais. E, portanto, aconteceu uma coisa que é, por exemplo, que vocês, na gravação, as gravações havia dois grandes sistemas, o beta e o VHS. Mas às tantas o VHS vendeu mais 2% que, em determinada altura, 2% mais do que o VHS. O VHS vendeu mais 2% que o beta. Mas quando se perguntava a alguém, era VHS. E então, VHS passou a ser o sistema preferido pelos amadores. O Betacam, que é um standard muito melhor, passou a ser o dos profissionais. Mas é por isto, estão a ver, olha, é por esta brutal variação de 2%. Em 16% do mercado, por exemplo, o meu amigo que está aí tem 16% do mercado, a sua colega tem 18%, ela é conhecida 80% de vezes mais. De modo que há aqui um balanço da quantidade de informação que é contraintuitivo, porque nós julgamos sempre que quanto mais informação, melhor. E houve uma tese de doutoramento feita aqui no IAD, que foi medir a quantidade de informação que existe na arquitetura portuguesa. E é possível vocês verem os estilos pela média da quantidade de informação. E também é possível ver as grandes obras-primas da arquitetura. Porque se estão a ver, olha, têm valores muito maiores que as outras. Igreja de Santa Cruz de Coimbra, Jerónimos, os Agostinhos e a Igreja de São Pedro dos Clérigos no Porto. É possível, então, medir a quantidade de informação de estruturas, mesmo de design. Agora, terem isto em atenção. Quando desenharem, seja o que for, façam-no para ter uma enorme simplicidade de informação. Tomem o multibanco. O multibanco é infinitamente mais complexo do que a internet. No entanto, quantas pessoas é que usam o multibanco? Desde os garotos de 4 anos até aos mais velhos de 104. Porquê? É 3 teclas, 3 teclas, 3 teclas e um 0. A internet não usam porquê? Porque tem este piano à frente. E, portanto, tem uma muita maior complicação de informação. E quando tem complicação de informação, as pessoas não usam. Não usam. Portanto, vocês vão ter que fazer design muito complexo com uma enorme simplicidade de informação, que é o grande truque do multibanco. Aquilo, para o utilizador, é uma enormíssima simplicidade de informação. A tecnologia que lá está por trás é de uma enormíssima complexidade.
tem que identificar, tem que saber onde é que estão o condensador com o vosso dinheiro, tem que ir lá onde estiver, transferir os eletrões para cá, dar papel. Realmente complexo. Mas como tem uma enorme simplicidade de formação para a utilização, as pessoas com os dados, que são os algarismos, sabem o que é que lhe vai acontecer, toda a gente usa. O grande segredo do grande design é o definido por Claude Bernard em 1870, que é a constância do ambiente interno, e pela cooperação, que é a forma de fazer complexidade, o motor da complexidade é a cooperação, do Peter Kropotkin. Estas são as chaves para o grande design. E o grande design vê-se aqui. Ambos têm um determinado número de neurónios, mas garanto-lhes que os comportamentos, o número de interações entre humanos e símios é muito diferente. E eu, aumentar a cooperação, trouxe um comportamento emergente. Os símios já são muito parecidos connosco. Eu deixei de ir aos jardins zoológicos porque a bicharada que tem os dois olhos para a frente, faz-me confusão estarem presos, porque eles já sabem que estão presos. Então, os gorilas e os macacos superiores. Mas o comportamento nosso não é explicável pelo deles. Portanto, temos um comportamento que é emergente. Nós temos uma nova maneira. Os filhos das mulheres criaram, então, algo neles que é imparável. E de que o Erasmus falava no Elogio da Loucura, que é ter uma opinião. Ele dizia que o que nós humanos mais gostamos de ter é de uma opinião. E este motor de ter uma opinião é preciso contá-lo aos outros. E contá-lo aos outros e cooperar com os outros é aumentar a complexidade. E, a princípio, ir até aos outros era muito complicado, não havia estrada. De modo que, às tantas, os romanos inventaram este mapa. Este mapa não é o mapa das estradas da União Europeia. Isto é o mapa das estradas do Império Romano. O número de vizinhos de cada um de nós aumentou imenso. O número daquelas pessoas que eram capazes de cooperar umas com as outras aumentou imenso. E o que é que lá gerou? Olha, uma nova ciência, uma nova tecnologia, uma nova religião, um novo direito. E o mundo foi assim. O mapa do mundo até 1400. O número de interações aumentou. Olha, sabem o que é que gerou? Olha, a primeira moeda europeia. Aliás, uma moeda que era válida desde o Cabo da Roca até para lá do Mar Negro, da fronteira da Escócia até ao sul do Saara. Chamava-se sestércio. E em 1400 o mapa era este. Em 1564 o mapa desenhado do mundo era aquele. O que é que tinha acontecido entretanto? Tinha acontecido a descoberta. E a descoberta foi: só há um oceano, que é a descoberta dos portugueses. Porque julgava-se que os oceanos estavam separados. Mas não. Só há um oceano. E por só haver um oceano, é possível juntar toda a humanidade, nas estradas do mar. E o comportamento da humanidade foi sempre diferente. E se vocês quiserem uma prova, há agora vários livros sobre a primeira globalização. Não é preciso lerem nenhum livro. Eu peço-vos que façam isso. Vão ao Museu Nacional de Arte Antiga, subam ao primeiro andar do lado esquerdo e vejam os biombos Nambá. Está lá um navio. E nesse navio estão europeus de todo lado. Estão índios do Brasil. Está lá um judeu até com óculos. Estão índios do Brasil. Estão africanos de todo lado. Estão hindus. Estão indo-chineses. Estão chineses em terra. Estão japoneses. Isto é a pintura da primeira fotografia de todas as raças da humanidade.
Quem é que lá está em menor número? Os portugueses. Mas é deles o comandante, é deles o piloto, é deles os artífices e é deles a nau. E pela primeira vez o mundo ficou vizinho um do outro. É a descoberta. A descoberta, não é os descobrimentos, é a descoberta. Só há um oceano e é possível juntar toda a humanidade nas estradas do mar. Porque antes não era. E na nau que está nos biombos Nambã, eu peço-vos que vão lá e olhem pela primeira vez para todas as variantes da essência que é ser humano ligadas. Claro que depois apareceu a aviação pelos americanos, passámos a estar 20 horas uns dos outros. E houve uma enorme mudança de comportamento. Uma pessoa infectada com um vírus, como o vírus de Hamburgo ou o vírus de ébola, que são vírus que pura e simplesmente rebentam com as células todas, quando havia só estradas terrestres e do mar, não eram nossos vizinhos, porque a pé morriam, embarcavam, morriam e infectavam toda a gente, não chegava a lado nenhum. Agora, em 20 horas, estão em qualquer parte do planeta. A gente não os conhece, são nossos vizinhos. E o mundo era assim. Nos anos 60, a densidade de transportes de aviação e de telecomunicações. Mas às tantas, em 57, partimos para o espaço exterior pela mão dos russos. E depois dos anos 60, começámos então a habitar, a ser capaz de ir até outros planetas, a ver-nos de lá, e outra vez a nossa maneira de estar no mundo mudou-se completamente. Porquê? Porque passámos a ter mais vizinhos, mais gente com quem está. Isto é a densidade de telecomunicações e de comunicações aéreas no ano 2000. O que é que mudou? Olha, apareceu uma estrada novíssima. Tinham aparecido estradas terrestres para irmos uns até aos outros, estradas do mar, estradas do ar, estradas para o espaço exterior, e agora temos estas. Estas são as estradas que as pessoas dizem da informação, mas são estradas no tempo. E são estradas no tempo porque ao telemóvel ninguém sai do lugar e as pessoas vão, recebem a informação de um momento para o outro. Isto é um mundo que apareceu a seguir ao telégrafo. No telégrafo a gente é capaz de mandar informação separada de comunicação. E encontramos-nos assim. Isto não é comunicar, é. Isto é mandar informação. Mas nós temos a ilusão de que estamos a comunicar. Aliás, vocês são a primeira geração que anda nisto. Anda nesta ilusão. E tomam a ilusão por realidade. Porque julgam que estão a comunicar e estão a mandar informação. Aliás, até dizem que têm amigos assim. Nós todos dizemos. Por exemplo, no Facebook. Mas não é, porque a gente só manda informação. E há outra coisa que é muito perigosa. É que por trás de um teclado e por trás de um televisor, de um ecrã, nós julgamos que somos invisíveis e invencíveis. Garanto-vos que um parceiro na net deixa um rastro superior ao que deixaria se andasse em lama. Estão a ver? Na lama, os pés, as pegadas. Na net deixam um rastro muito superior. Mas como julga que é invisível e invencível,
faz uma coisa que houve um dia um professor que fez o favor de me ensinar o que era, que é a ética. A ética é uma coisa individual. E ele lá dava as aulas e eu um dia perguntei-lhe que não percebia o que era aquilo. E ele disse, é muito simples, olha, para saber qual é a sua ética, é pensar no que faria se fosse invisível e invencível. Por trás do ecrã, como mandam só informação, anda para aí muita gente, graças a Deus, que se mostra tal qual como é, porque julga que é invencível e invisível. E é excelente, porque assim a gente sabe onde é que eles estão. Mas por trás deste mundo, é que há um mundo novo, nós passámos a fazer as coisas de outra maneira. Mas o que está por trás de mandar informação é uma coisa que foi descoberta por um maior poeta da língua portuguesa, chamava-se Fernando Pessoa, e isto é a página. É um facsímile da página onde ele deduziu o título para o poema Mensagem. E deduziu a partir daquele verso da Eneida, Mens agitat molem, quer dizer, o espírito domina a matéria. E é por isso que nós mandamos informação e julgamos que comunicamos. É como a informação domina a matéria. Vocês viram que as estruturas até variavam, as cidades desapareciam, os exércitos desapareciam, os designers eram melhores uns que os outros, comandados pela informação, que é o espírito domina a matéria. E é verdade que em 1914 apareceram estes artigos, escritos por um professor de instrução primária, o Sr. Tsiolkovsky, que nos libertaram do planeta. Sem estas equações, nós não éramos capazes de estar fora do planeta. E não éramos capazes de fazer outra coisa, que aconteceu em 1947. Em 1947 aconteceram duas coisas. Uma foi, nasci eu e tenho um irmão. Eu sou de carbono e ele, o desgraçado, é de silício. É o primeiro transistor. E os transistores de silício começaram a fazer a evolução à Claude Bernard e à Peter Kropotkin. Cada vez mais complexos, cada mês mais simplicidade de informação. E agora tem estes computadores portáteis. As primeiras linhas de código que escrevi foi em 1963. Para um computador que chegou a Portugal, os primeiros computadores no mundo foi em 57. Mas o primeiro cá em Portugal é de 63, eu era aluno como vocês, na altura, e fomos lá fazer cálculo. Então aquilo tinha a coisa nunca vista, a memória nunca vista, de 1,4 capas. 1,4 capas, eu vou repetir, 1,4 capas. E podem até ver, porque a máquina ocupava um edifício. Aliás, esse edifício existe. Se estiverem de costas para as Torres das Amoreiras e olhar para a Rua Dom Luís, suponho eu que se chama assim, ou Avenida Dom Luís I, é uma avenida que vai ter ao rato. Do lado esquerdo há um palácio lindíssimo cor-de-rosa. O computador ocupava o palácio todo. Porquê? Porque os cheios de silício ainda não cooperavam entre eles. Agora, nós somos capazes de pôr trilhões de cheios de silício todos a interagir uns com os outros, uma complexidade imensa, uma enorme simplicidade de informação. E o que é que eles fizeram? Olha, criaram este mundo, que é o vosso mundo. É o mundo onde o espírito domina a matéria. É o dos designers. Estes pontos amarelos são como as sinapses no cérebro, os neurónios. É onde sistemas de telecomunicações se ligam. E é onde a gente manobra o tempo, desde o tempo longínquo, 10 levantado a 17 segundos, até ao tempo característico de partículas, 10 levantado a menos 15. Há licença para andar nas estradas romanas, que é o bilhete hoje.
nos aviões, nos navios. Também isentaram os senadores de pagar. E as três coisas mantêm-se hoje. E a gente paga portagem pelos quilómetros, quer seja em estradas terrestres, marítimas, aéreas ou do espaço exterior. Agora, se vocês forem ver a conta, ou o carregamento do telemóvel, ou a internet, a conta que vem dos donos destas estradas não é por quilómetros, é por horas, minutos e segundos nas minhas estradas, tanto. Mas é uma portagem. Nós vivemos hoje nestas estradas do tempo. E nestas estradas do tempo, os viajantes têm outra maneira de estar. Portanto, os designers têm que ter outra maneira de fazer design. Porque nas estradas do tempo não há pensadores. Eu, quando ao telefone, não vou eu. Não vou. Vão só os meus pensamentos e só vão se eu for capaz de os pôr em linguagem. De modo que, meus excelentes amigos, quem não for articulado a falar ou a escrever, pode estar completamente sempre na net. Mas não faz parte do mundo. Porque não é capaz de lá meter os pensamentos. Portanto, não existe. Está a ver passar o trânsito. Está a ver passar os outros. Epá, e nós humanos adoramos ver passar o trânsito. Adoramos. É uma coisa que a gente gosta. Não tem mal nenhum, é excelente. Excelente ver passar o trânsito. Mas não estão no trânsito. Não se iludam. É preciso ser articulado para pôr os pensamentos nestas estradas do tempo. Porque é que só lá o que anda. Ao telefone não vou eu. Vão só os meus pensamentos. Entanto, quanto eu for capaz de os pôr em linguagem. E há outra coisa fantástica, é que nas estradas do tempo não há observadores, só há observados. Tomemos um Presidente da República, os Primeiros-Ministros são sempre pessoas respeitáveis, seja quem for. Nós, humanos, nas estradas terrestres, nas estradas marítimas, nas estradas aéreas, estamos habituados que quem vem observar é quem tem poder. Mas quando o Primeiro-Ministro vai à televisão, ele é o observador ou o observado? É o observado. E por isso é que acabam todos mal. É porque é o observado. O observador é quem manda. Porque vê o que está a acontecer. Agora, toda a gente a ser observador da mesma pessoa, às tantas, cansa-se. O mundo, nestas estradas do tempo, é muito diferente do mundo que era. Porque vocês estão ainda, e vocês vão ter que alterar isto, os designers do século XXI, é um mundo com muita informação e escassíssima comunicação. Estão muito poucas vezes uns com os outros e muitas vezes a mandar mensagens. E baralham-se umas com as outras. A escassez de comunicação tem trazido enormes problemas, mas tem trazido também uma enorme cooperação e uma enorme confiança entre nós, porque é de alta complexidade. Então, nesta simbiose entre seres de carbono e seres de silício. Aqui no microprocessador e eu, agora estamos em simbiose. Ele é de silício, eu sou de carbono, ele tem um fluxo de consciência, eu tenho outro, mas agora lá nos entendemos mais ou menos. Há bocadinho crashou. Mas temos um poder imenso, os seres de carbono, que é ressuscitarmos aqui o ser de silício. Mas isto deu-nos uma enorme confiança uns nos outros, que é passámos a pagar uns aos outros com eletrões. E um eletrão é uma coisa, que vocês já sabem, o princípio de Heisenberg, é impossível que a gente veja, porque quando se sabe onde está, não se sabe para onde vai, quando se sabe para onde vai, não se sabe onde está.
Então, o eletrão a gente não vê. E quando a gente diz, faz uma transferência bancária, o que é transferido? O que é transferido? Eletrões. Se vocês já têm uma conta bancária, sabem o que é a nossa conta bancária? É um condensador, é assim, duas placas, e agora a gente é capaz de fazer aquilo separado do micron. A carga elétrica que lá está é o dinheiro que a gente tem. Ora bem, é quase verdade, meu amigo. Sabes? É quase, é verdade, é verdade, é verdade. Aqui o nosso colega tem toda a razão. Toda a razão. Toda a razão. Hoje fazer dinheiro, como os eletrões não se distinguem, só se distinguem por supino, como vocês sabem, mão direita, mão esquerda. Hein? Ou anda para um lado ou anda para o outro. Só há dois eletrões, de facto. Só há dois eletrões. De modo que aquela coisa da nota falsa não existe. Os eletrões são todos iguais. Portanto, tens toda a razão. Se lá conseguires meter lá mais uns eletrões no condensador, aquilo fica... Hã? Mas, houve um mas. O mas é este. É que nós criámos neste mundo uma nova religião. Neste mundo do tempo. Tem cardeais, arcebispos, bispos, monsenhores. É que, por desgraça, este nosso amigo, como é que te chamas? Desculpa. Gonçalo. O Gonçalo, que fez o favor de emprestar o ser de silício dele, por desgraça, não és nem cardeal, nem eu, nem arcebispo, nem bispo, nem monsenhor desta nova metafísica. E por isso, os tapurados dos eletrões aqui do teu ser de silício valem zero. Agora, se isto fosse de um banqueiro, e se o banqueiro fosse um cardeal, ele abençoava os eletrões e dizia, estes eletrões são dinheiro. E nós vivemos assim. Vai jantar bem. Jantar bem. Chega ao fim do jantar, restaurante muito bom, com o que é que paga? Eletrões. O senhor traz a maquineta até ao pé da gente, a gente identifica-se na estrada, continua a ser preciso passaporte, continua a pagar portagem e os senadores continuam a ser isentos, hein? Nestas estradas do tempo. Ele chega, a gente mete o passaporte, identifica-se com o PIN e depois ele, dono do restaurante, podia acreditar que os meus eletrões eram bons. Aliás, que os eletrões que o meu amigo acaba de pôr lá no seu condensador eram bons. Só que ele não acredita na gente. Só acredita nos eletrões que foram abençoados lá pelo tal cardeal. De modo que vai a um banco e o banco diz, olha, sim senhor, esses eletrões são excelentes. E a gente inventou uma religião sem dar conta. No momento em que a gente diz que só acredita naquilo que vê. E a gente paga-se uns aos outros em eletrões. Mas hoje existe, de facto, uma coisa em mudança terrível. Porque este mundo é o mundo das praças financeiras. Esta religião é das praças financeiras. É daquela coisa que vocês agora ouvem dizer, os mercados. Isto existe mesmo. Mas são pessoas, não é aquela coisa... Os mercados, não, são gente. E há os guardiões do tempo. Nós estradas é que temos? Olha, temos estas do espaço, são até agora, neste momento, 4, não há mais. E depois temos estas do tempo, que são muito recentes. No espaço, nós era o mundo físico. Qual era o padrão? Era o ouro. O padrão era o ouro, era o valor do ouro. A gente tinha uma coisa concreta que valia o valor que lhe dávamos. No mundo metafísico, nas estradas do tempo, são eletrões. Vocês são os designers, os primeiros do mundo metafísico.
No entanto, agora há uma ameaça, que é o mundo físico, como a gente perdeu confiança uns nos outros, o valor do ouro disparou desta maneira bárbara, que foi aumentar 8 vezes em pouco mais de 10 anos. 8 vezes. Isto quer dizer que as pessoas perderam confiança no metafísico, umas nas outras, e foram para as estradas onde as pessoas andam e foram para o ouro. Mas isto é sempre passageiro, como tudo. Claro que este mundo vive com outro, coabita com outro, que é uma espécie de negativo, que é estas zonas escuras e mais avermelhadas do mundo, onde há a fome, a peste e a guerra. Nós somos assim. Somos isto, com algum conhecimento envenenado. E o conhecimento envenenado é aquele que nos pode destruir. Porque o conhecimento não é bom, nem é mau, mas não é neutro. O conhecimento que dá para fazer o design de armas de destruição maciço é conhecimento envenenado. Mas nós temos que, hoje, a vossa geração tem que mudar uma coisa. Quando o mundo era assim, em que a informação era igual à comunicação, o mundo da minha aldeia, quando era rapaz, havia uma coisa fundamental para a coesão da aldeia, é o que forma as cidades. Sabem o que é? É a besbilhotice. Aqui no IAD vocês uns para os outros, não é? Aquele namora aquele, sim. Então é porque não existe coesão entre vocês, não havia besbilhotice. É para aquele ruído de fundo que mantém as pessoas ligadas. Mas depois as pessoas procuravam a informação para a ação que tinham que fazer. Para quando é que se planta as batatas, quando é que se apanha as castanhas, quando é que não sei o quê, vai chover, não vai chover. Portanto, o quociente de informação era muita pouca informação e muita ação. De modo que o quociente de informação para a ação era muito pequeno. Porque a gente só tinha a informação relevante para a ação. Aquela ação que falámos da inovação. Agora a gente vive num mundo em que tem informação sobre tudo. Aliás, vocês passam a vida com um ecrã em frente de vocês, que não tem nada a ver com o que estão a aprender nas aulas. De modo que têm informação sobre tudo, mas não sabem nada para a ação. Porque a ação passa-vos ao lado. Estão sempre distraídos. Ou seja, o quociente de informação para a ação é imenso. Tem quantidades brutais de informação, a ação muito baixa. Ou seja, fazem pouco, mas têm muita informação. Os outros tinham pouca informação e faziam muito. Isto é preciso, outra vez, que este quociente de informação para a ação seja baixo. Vocês vão fazer isso, não tenho a mais pequena dúvida. E vai ser excelente. Porque isto quer dizer que vocês, designers, vão ter uma grande oportunidade de trabalho e negócio, que é fazer com que aquela informação para a ação baixe. E no mundo onde vivemos, é um mundo que se presta a isso. Houve um senhor, nos anos 70 e 76, chamado Granovetter. Tem ali a fotografia dele. Fez uma experiência que foi, mandou uma carta para os amigos a dizer: este senhor de que vos mando o nome é corretor na Bolsa de Chicago. Eu gostava de saber a direção dele. E pagando espanto dele, passado uns tempos, um amigo de um amigo de um amigo mandou-lhe uma carta com a direção do senhor que ele lá tinha escrito. Depois foram feitas já milhares de experiências. A mais fantástica para mim é a de um senhor que é pastor no Irão e que lhe diz, para fazer a experiência, o que é que o senhor gostava? Uma coisa. E ele diz: olha, uma ambição que eu tinha era falar com o Marlon Brando. Então não é que... E a quem é que ele disse isso? Disse na aldeia, as pessoas conheciam.
As pessoas que conheciam disseram às pessoas que conheciam. Na quinta camada de amigos apareceu um senhor que era o produtor do filme para quem o Marlon Brando trabalhava naquele momento. O mundo é pequeno. E é pequeno porque se cada um de vocês tiver 50 amigos, não é no Facebook, é amigos de comunicar, não é amigos de informação. Se cada um, entre família chegada e 50, se cada um deles tiver 50, amigo de amigo são 2.500. Se cada um destes tiver 50, são 125 mil. Se cada um deles tiver 50, são 60 milhões. Se mais 50, são 3 mil milhões. Mais 50 são 15 mil milhões, ou seja, nós estamos a 6 contactos de qualquer pessoa no planeta. Ele escreveu um artigo que tornou famosíssimo, que se chama The Small World, o mundo pequeno. E é pequeno porque vive ligado. Isto era impossível quando nem estradas terrestres havia, era impossível. Mas hoje, com estas estradas todas, o mundo é pequeno. Nós estamos a 6 contactos, seja de quem for no planeta. Então, numa profissão, por exemplo, designers cá em Portugal, quando vocês começarem a ser mesmo designers, vocês vão ver que conhecem toda a gente ao 3º contacto. Ao segundo, terceiro. No mundo. Não é? Porque no 3º contacto já é assim, já são 6 milhões. Hã? 6 milhões de pessoas. Claro que ele publicou este grande artigo, que é a força das ligações fracas. E que é algo que todos nós temos, e que são, de facto, embora ele te chame ligações fracas, são ligações fortíssimas. Porque os designers, uma ciência que têm que saber, é mesmo sociologia, que é para saberem como é que anda o mundo. Esta das ligações fracas, quem é? É alguém que todos nós temos na nossa vida, que é uma pessoa a quem a gente não precisa de telefonar todos os dias, de escrever todos os dias, de mandar mensagens todos os dias, mas que nós sabemos, se tivermos um problema, podemos lhe ligar e que essa pessoa vai fazer tudo para resolver o problema, ou vai resolvendo ela própria, ou indo falar com alguém que a vai resolver. Esta foi a chave que dá para nós fazermos um mundo que é muito complexo e é muito simples de informação. É esta a força daquela ligação que a gente não precisa estar em contacto todos os dias. Nos dias de hoje, nós vemos agora os franceses e os alemães andam todos os dias a reunir-se. Isso é um péssimo sinal. Sabem o que é que quer dizer? Não se entendem. Não precisavam de se reunir. Porque quando a ligação é fraca, no sentido que não é preciso estar sempre em comunicação, mas a gente sabe que algo acontece, isso resolve os problemas do mundo. Que tem esta organização. Isto é bem que todos saibam e que na vossa vida tenha um lugar central, como designers, que não estão separados do mundo. De facto, fazem parte de um mundo muito pequeno, que nasceu pelo aumento da complexidade, pela enorme simplicidade de informação, que foram sendo trazidas por estradas onde a gente caminha cada vez mais rapidamente. Ao fim de 6,
podemos arranjar, seja quem for, no planeta. De modo que o planeta, a humanidade, tornou-se uma humanidade em harmonia, que pode levar à harmonia. Porquê? Porque é como diz Pascal, só há harmonia quando é centro em todo lado e periferia em parte nenhuma, que é o que acontece no universo. O universo não tem um centro, o universo não tem periferia e por isso existe lá a harmonia. Se este mundo pequeno for centrado em cada um de nós e não houver ninguém deixado de fora na periferia, nós encontraremos design para a harmonia. De modo que vai ser vossa obrigação fazer este mundo pequeno um mundo em que toda a gente é o centro e ninguém é periferia. Quando a gente fizer isto, nós temos construído um mundo que é, para a vossa geração, um mundo que é em simbiose entre vocês e os seres de silício, em que ninguém está na fronteira. E está tudo dentro da estrutura. Para isso tem que fazer o mundo simples. De modo que o ensaio para esta aula é o que é a crise. Está bem? O ensaio é o que é a crise.